Conta um Conto apresenta, de Joaquim Manuel de Macedo. A Rua do Ouvidor. Narração, Marcelo Fávaro. A Rua do Ouvidor contou diversas lojas de perfumarias, e por consequência devia ser a rua mais cheirosa, mais perfumada entre todas da cidade do Rio de Janeiro. E todavia não o era. Com efeito, não havia nem há rua mais opulenta de aromas, de perfumes, de pastilhas odoríferas, de banhas e de pomadas de ótimo cheiro. Mas tudo isso encerrado em vidrinhos, em frascos, em pequenas caixas bonitas que mantinham e mantêm a Rua do Ouvidor tão inodora como as outras de dia. Atualmente, de noite, observa-se o mesmo fato. Naquele tempo, porém, isso é, nos tempos do Demarás, e ainda depois, a Rua do Ouvidor, de fácil e reta comunicação com a praia, era uma das mais frequentadas pelos condutores dos repugnantes barris, das 8 horas da noite até as 10. A esses barris asquerosos, o povo deu a denominação geralmente adotada de tigres, pelo medo inexplicável que todos tinham deles. Esse ruim costume do passado me traz à memória informação falsa e ridícula que li, e caso infeliz e igualmente ridículo, de que fui testemunha ocular e nasal em 1839, no meu saudoso tempo de estudante. A informação é a seguinte: um francês, viajante charlatão, passou pela cidade do Rio de Janeiro e, demorando-se nela alguns dias, ouviu dos partidos da Rua do Ouvidor queixas dos incômodos tigres que, frequentes, passavam ali de noite. Sábio e consciencioso observador que era, o viajante tomou nota do ato e poucos anos depois publicou no seu livro de viagens essa famosa notícia. Na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, feras terríveis, os tigraves, vagam durante a noite pelas ruas, etc, etc. E é assim que escreve a história. O caso que observei foi desastroso, mas de natureza que fez rir a todos. Pouco depois das 8 da noite, um inglês trajando casaca preta e gravata branca, entre parênteses, em 1839 ainda era de uso ordinário e comum a casaca. O reinado de paletó começou depois. Muitos estudantes iam às aulas de casacas, e não havia senador nem deputado que se apresentasse desacasacado nas respectivas câmaras. O paletó tornou-se eminentemente parlamentar de 1845 em diante. Fechou-se os parênteses. O inglês de chapéu de patente, casaca preta e gravata branca subia pela Rua do Ouvidor, quando encontrou um negro que descia, levando à cabeça um tigre para despejá-lo no mar. O pobre africano ainda há tempo recuou um passo, mas o inglês, que não sabia recuar, avançou outro. O condutor do tigre encostou-se à parede para que lhe ficasse a mão direita, e o inglês, supondo-se desconsiderado por um negro que lhe dava passo à esquerda, pronunciou a ameaçadora palavra "Good-me", e sem mais tirte nem guarte honrou com um soco britânico a face do africano, que, perdendo o equilíbrio pelo ataque e pela dor, deixou cair o tigre para diante e naturalmente de boca para baixo. Que não sei de nojo como o conte. O tigre, ou barril, abismou o seu bojo, o chapéu e a cabeça, e inundou com o seu conteúdo a casaca preta, o colete e as calças do inglês. O negro fugiu acelerado, e a vítima de sua própria imprudência, conseguindo livrar-se do barril que o encapelara, lançou-se a correr atrás do africano, sacudindo o chapéu em um estado indizível e bradando furioso: "Pegue ladrão, pegue ladrão!" Mas qual pega ladrão?
Todos se arredavam de inocente e mal-cheiroso negro que fugia, e ainda mais o inglês, tornado tigre pela inundação que recebera. Era geral o coro de risadas na Rua do Ouvidor. O inglês, perdendo enfim de vista o africano, completou o caso com um remate pelo menos tão ridículo como seu desastre. Voltando rua acima, parou em frente de numeroso grupo de gente que testemunhara a cena e ria-se dela. Ainda hoje o estou vendo. O inglês parou e, sempre a sacudir o chapéu, olhou iroso para o grupo e disse, mas disse com orgulhosa gravidade britânica: amanhã faz queixa a ministro da Inglaterra e há de ter indenização de chapéu e de casaca perdidas. Ah, eu creio que então a melhor das risadas que romperam foi a minha, gostosa, longa e repetida risada de estudante feliz e alegrão. É inútil dizer que não houve questão diplomática. A Inglaterra ainda não se tinha feito representar no Brasil pós Mr. Christie, o único rapaz, depois do jantar, de exigir indenização do chapéu e da casaca que o patrício perdera. E não foi esse o único desastre que os tigres ocasionaram. Foram muitos, e todos mais ou menos grotescos. E sei de um outro, além da encapelação do inglês, ocorrido na Rua do Carmo, hoje 7 de setembro, que de súbito desfez as mais doces lembranças do casamento inspirado e desejado por mútuo amor. O namorado da estudante, meu colega e amigo, estava perdidamente apaixonado por uma viúva, viuvinha de 18 anos e linda como os amores. Uma noite, a bela senhora estava à janela e, à luz do fronteiro lampião, viu o namorado que, aproveitando o ponto do mais vivo clarão iluminador, lhe mostrava, levando-o ao nariz, um raminho de lindas flores que ia virar-lhe quando, nesse momento, o cego apaixonado esbarrou com um condutor de tigre e, embora não encapelado, foi quase tão infeliz como o inglês. O pior do caso foi que a jovem adorada incorreu no erro quase inevitável de desatar a rir, e logo depois de fugir da janela por causa do mau cheiro que se encheu a rua. O namorado ressentiu-se do rir impiedoso da sua esperançosa e querida noiva. Amoroso, porém, como estava, 2 dias depois tornou a passar diante das queridas janelas. No erro, a formosa viúva, ao ver o estudante, saudou-o doce, ternamente, mas levou o lenço à boca para dissimular o riso, lembrador de ridículo infortúnio. O estudante deu então um solene cavaco, e não apareceu mais a bela viuvinha. Um tigre matou aquele amor. Fim do conto. Muito bem, ó. Sejam bem-vindos. Aqui nós temos uma pintura de costumes que se passou no século XIX no Rio de Janeiro, onde a rua mais movimentada era a Rua do Ouvidor, e ele fala aqui, esse é um conto sinestésico, né? Fala de odores, perfumes, frascos, e como ocorria conforme... Vocês sabem que o Joaquim Manuel de Macedo, ele que foi um dos precursores do romance aqui no Brasil, porque se hoje nós temos aí grandes romancistas, principalmente no século XIX, veio romancistas românticos como José de Alencar, mas um dos precursores foi Joaquim Manuel de Macedo com A Moreninha, ok? Mas aqui nós estamos tratando de uma crônica urbana, uma crônica de costumes, e ele vai discorrendo sobre essa rua, que eu acho, a Rua do Ouvidor, eu estive poucas vezes no Rio de Janeiro, e uma delas eu estava andando de bicicleta, essas bicicletas alugadas, passando ali no Museu do Amanhã, no Museu ali da Marinha, tudo, e me dei com uma rua estreita, muito charmosa e com um ar meio boêmio, e eu achei interessantíssima. Desci da bicicleta, que eu achei que ali não era lugar para andar de bicicleta,
trafegar das pessoas, e fui andando, e ali tinha uns bares, era de dia ainda, uns artistas expondo quadros que eles mesmos haviam pintado, e eu achei de uma excentricidade muito grande. Eu gostei muito da Rua do Ouvidor. Depois voltei, sentei já sem a bicicleta, tomei uma cerveja, fiquei observando os personagens ali. Eu falei, olha só, aqui tem muito, ainda tem muito do João do Rio, ainda tem muito do Machado de Assis, e agora percebendo que também eu vou encontrar muito na Rua do Ouvidor de Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu um livro, As Memórias da Rua do Ouvidor. Então, aqui ele está falando que tem um período da noite naquela época que passavam os tigres. O que eram os tigres? Eram barris com os dejetos humanos, né? Então, esperavam até certo momento da noite para mandar os escravos levarem, que a Rua do Ouvidor ela vai dar ali na Capitania dos Portos, né? Na Baía de Guanabara. Então, acredito que no século XIX eles iam até a Bahia para virar esses baldes cheios de dejetos, né? Então ocasionou esse acidente com o inglês e depois com o rapaz apaixonado pela viuvinha, que nós temos a sorte de observar e ficar sabendo que são costumes que vão se perdendo no decorrer dos anos. Se não tiver o olhar atento, sensível, subjetivo do escritor, nós ficamos no prejuízo quanto o acesso a esse costume, ok? Muito interessante, gostei, continuo muito interessado ainda pelo Rio de Janeiro, interesse pela paz no Rio de Janeiro, porque para mim é a cidade mais linda que eu já visitei, e eu fiquei apaixonado quando eu dei essa volta pelo centro de bicicleta ali, olhando, né, com muita, até um pouco de apreensão, né, mas com muito carinho. E sempre gosto de trazer contos que trazem esse dia a dia do histórico do Rio de Janeiro, ok? Então, gostei do conto, e você comente se você acha que gostou também. Faça parte dessa família da literatura brasileira e da literatura mundial. Inscreva-se, ative o sininho e receba os melhores contos do mundo para você ouvir onde quiser. Até mais, pessoal.